Amém. Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos nessa noite. E é bem provável que hoje a gente vai ter problema. É sério. Porque eu tenho passado a semana inteira sendo ministrado pelo Espírito e eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus tem provocado no meu interior. Que Deus tem trabalhado em mim de forma tão absoluta que eu não tenho conseguido dormir de verdade. E todos nós aqui sabemos que a palavra de Deus, ela cura e liberta. Amém, amados? A oração, ela é do homem para Deus. Mas o que liberta o homem de fato é o que vem de Deus para nós. Amém, amados? É o que Deus entrega para o homem. É o que Deus faz pelo homem. O que nós fazemos para Deus é simplesmente a expressão de uma necessidade. Mas em resposta, Deus vem trazer a cura e a libertação. O homem, ele foi criado com a mesma essência de Deus. Ele foi criado para ter comunhão com Deus e para usufruir de tudo que Deus criou. Primeiro Deus cria todas as coisas e depois cria o homem para o homem contemplar daquilo que Deus criou e ter comunhão com o Senhor. Esse é o nosso propósito. O propósito do homem é ter comunhão com Deus e usufruir de tudo que Deus criou para o homem. Porém, o homem se desvia desse propósito. Ele se desvia do propósito da comunhão, porque uma vez que ele desobedece a Deus por causa da incredulidade na palavra de Deus, a palavra que mantém o homem vivo, ele desobedece essa palavra e se afasta de Deus. Os seus olhos se abrem para o conhecimento do bem e do mal e instantaneamente se fecha para a vida de Deus. Uma vez que o homem abre os seus olhos para o conhecimento do bem e do mal, ele fecha os seus olhos espirituais para a comunhão com o Pai. Tudo isso por causa do pecado. E eu gostaria de começar lendo. Eu fiz aqui nós vamos ler bastante. Amém? Nós vamos ler em Gênesis 3, dos 6 e 7. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Já vou lendo aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Nessa versão diz assim: conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Feche os seus olhos, amados. Santo Espírito, essa é a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, como vaso de bênção para as nossas vidas. E eu creio profundamente que o Senhor trará transformação para as nossas vidas hoje. Deus, eu sei que cada pessoa aqui tem no seu interior a sede pela tua palavra. E eu peço ao Senhor que venha saciar a nossa sede, que o teu Espírito venha nos revelar aquilo que o Senhor é o autor. Assim como o Senhor é o autor, o Senhor também revela. Então, meu Deus, nos dê
nos dê a capacidade de compreender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amados? O tema de hoje é águas que purificam. Amém? Águas que purificam. E eu vou começar contando uma história para vocês. Uma história verídica, tá? Um certo homem tem uma fazenda. Nessa fazenda ele tem dois açudes. Quem sabe o que é açude aqui? É um lago artificial, geralmente construído na testeira de um córrego ou de um igarapé, que recebe a água do córrego. Ele enche aquela barragem e em um certo ponto ele tem uma sangria onde a água sai para que não haja acidente, para não estourar aquela barragem. Isso é um açude. Então esse homem tem dois açudes e um dos seus filhos decide ir para ajudar o seu pai a cuidar da sua terra. E aí o seu filho decide escolher um dos açudes para criar peixe. E ele começa a criar peixe nesse açude e começa a ter sucesso com o trabalho. Ele começa a vender peixes para os interiores vizinhos. Ele começa a abastecer aqueles interiores com peixe, com criação de peixe, o único criatório de peixe na região, nos arredores. E aí um certo tempo depois ele tem uma desavença com o pai. E aí o pai diz para ele: olha, você vai tirar todos os seus peixes do meu açude. E aí o filho chega para o pai e diz: não, eu não vou tirar os peixes, eu gastei muito dinheiro, né? Eu fiz um investimento, tratei o açude e vou continuar criando. E o pai disse assim: se você não, eu vou te dar um determinado tempo para você tirar os peixes, porque se você não tirar os peixes, eu de qualquer maneira eu vou tirar. E aí o filho não tirou os peixes. E aí o pai dele chegou e disse: você não tirou os peixes, então eu vou tirar de qualquer maneira. E 3 dias depois, aquela água estava abarrotada de peixes mortos. Todos os peixes, ou todos os seres vivos daquele açude, foram envenenados. E de qualquer maneira, os peixes tiveram que sair, como o pai havia dito. E aí nós percebemos o seguinte: o que eu quero dizer com essa história? É que esse açude, esse mesmo açude, para ele voltar a ser utilizado, levou-se muito tempo. E como é que ele voltou a ser utilizado? Ele foi drenado? Não. Porque se drenar o açude, ele não ia resolver o problema, porque o veneno ficaria nas paredes. E se eu jogasse uma nova água ali, certamente continuaria envenenada. Então o que fez com que esse açude voltasse a ter peixe novamente, os peixes nativos, aqueles que não foi colocado, mas vieram naturalmente, foi o fato do açude ser construído no meio de uma fonte, de um rio, aonde a chuva alimentava a fonte jogava ou jorrava água para o rio deságua no açude, e o açude vai tirando toda aquela água envenenada, ele vai jogando para fora toda aquela água envenenada, lavando as suas paredes, até chegar a um ponto de que está tudo novamente purificado. E hoje,
se pesca nesse mesmo açude os peixes nativos daquele lugar, porque a água foi purificada. Foi purificada pela chuva, pela fonte que nasce lá na cabeceira do rio, que deságua e vai limpando tudo. E aonde é que eu quero chegar com essa história? A partir do momento em que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele é envenenado pelo poder da serpente, porque ele deu ouvido ao que disse o diabo, e aí ele se torna naturalmente filho de quem ele deu ouvido, ou para quem ele obedeceu. E a partir daí, tudo que o homem produz em si gera morte. Tudo que está dentro do homem começa a morrer. O homem vai produzindo morte. O homem vai falando e vai produzindo morte. O tempo todo ele produz morte, porque ele foi envenenado. O homem agora é uma fonte de veneno. Aí o que acontece? Acontece que, à medida em que ele percebe que ele agora é conhecedor do bem e do mal, ele não se coloca na fonte de água viva para que ele se torne limpo, mas ele se afasta da fonte. E aí ele passa a produzir a sua própria água, que de fato é envenenada. E aí nós queremos curar outras pessoas, estando nós envenenados. Queremos fazer com que outras pessoas façam as coisas certas, estando nós envenenados. Como é que eu vou tirar veneno de uma água, agitando a água? Isso não vai acontecer. Isso vai fazer com que o veneno se torne homogêneo com a água. E é exatamente essa agitação que nós estamos nos colocando nela. Nessa agitação, nos afastando da fonte que nos purifica e criando a nossa própria fonte. E aí há umas 2 semanas atrás, eu me peguei saindo um pouco da fonte de água viva. Como? Seguindo pessoas que são extraordinariamente inteligentes, mas que são 100% humanistas e que não têm a palavra da vida. E isso vai confundir muita gente. Muitas pessoas vão segui-los, por quê? Porque acha que eles têm a vida eterna, acha que eles têm a palavra da salvação, a palavra da cura, e aí eles arrastam multidões. Por quê? Porque nós nos afastamos da fonte, e estamos sendo agitados, esperando ser curado, esperando ser purificado. Mas nós estamos misturando mais ainda o veneno que está em nós e nos tornando mais ainda venenosos. Quantos de nós aqui, ainda hoje, em algum momento, ainda hoje, você não se irritou, você não deu uma resposta que ferisse alguém, no sentido de resolver um problema? Querendo resolver uma coisa, querendo curar alguém. Não tem como você pegar 2 copos envenenados e derramar um no outro, esperando que um deles seja purificado. Não tem jeito. Nós não temos em nós a fonte de água viva. Uma árvore má
não pode produzir frutos bons. Ah, irmão, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu sou mau? Não, eu não estou dizendo que você é mau, eu estou dizendo que eu sou mau. Como assim, irmão? Prestem muita atenção. Eu quero que vocês aguentem firme, que nós vamos chegar ao final de tudo isso aqui. Aguenta firme. O homem foi criado, eu vou dar uma ilustração simples, como aquele açude. Ele estava cheio de água limpa, água pura. Inclusive, no final eu vou dizer quem foi essa pessoa e vocês sabem quem foi, eu vou dizer quem foi, eu vou deixar vocês curiosos. Então o que acontece? Aquele açude era um açude de água limpa, de onde eles mesmos bebiam, dava água para os animais, tomavam banho. Então aquele açude foi criado com o intuito de alimentar ou de matar a sede de outros e de gerar vida, inclusive nele, que seriam os peixes. E esse sou eu e você. Nós fomos criados para gerar vida. O homem não foi criado para gerar morte, ele foi criado para gerar vida. Tudo que o homem tocasse tem que ter vida, tem que ser vivificado, tem que ser purificado. Mas isso não acontece. Isso não aconteceu. Porque o homem deu ouvido àquilo que de fato era mais prazeroso na sua mente, nos seus pensamentos. Prestem muita atenção, amados, que eu tenho certeza que no final alguns serão libertos nessa noite. E aí chega a desobediência e envenena toda a realidade do homem. Toda a nossa realidade é envenenada. E aí nos tornamos fontes de morte e não de vida. E aí, o que acontece agora? É necessário que essa água que está em nós, que esse veneno que se misturou com a água, uma vez uma água envenenada, ela deixa de ser água. Ela tem ali a sua mistura, mas ela passa a ter a essência de quê? Do veneno. Se você pegar esse copo de água e botar uma gota, só uma gota de veneno, o que vai acontecer com essa água, amados? Ela vai se tornar uma água envenenada, ou seja, a sua essência não é mais água. Porque se fosse água, eu poderia beber, mas a gota de veneno envenenou todo o copo de água e eu não posso beber dele. Porque se eu beber dele, eu vou morrer, provavelmente. E aí, por que eu digo que o ser humano se tornou um ser mau em tudo que faz? Eu tenho certeza que hoje também, do mesmo jeito que nós fizemos algo mal, nós fizemos também algo bom. Pode ter sido alguma coisa para os nossos filhos, para os nossos vizinhos ou queridos, nós fizemos alguma coisa boa. Mas da mesma fonte, do mesmo copo que tem água, tem veneno. Porque está misturado. Por que Jesus Cristo diz que o homem não pode fazer coisa boa? Por que o apóstolo Paulo diz que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum? O que significa isso? Significa água misturada com veneno. Significa que se eu for fazer algo bom para alguém, de alguma forma tem aquela gotinha de veneno ali naquela bondade, esperando que alguma coisa aconteça naquilo que eu vou fazer. Se eu for fazer alguma coisa para você,
E no dia em que eu precisar que você faça o mesmo para mim, você podendo fazer e se negar a fazer para mim, como é que eu vou ficar? Eu estou falando de mim, tá? Eu vou ficar decepcionado. Eu vou ficar chateado com você. Mas por que eu vou ficar chateado? Eu não fiz o bem? Não, eu não fiz o bem. Eu fiz algo bom esperando ser retribuído. E quando se espera alguma coisa daquilo que se faz, não é bom, não é o bem. Enquanto tiver misturado com o desejo de ser retribuído, enquanto tiver misturado com o desejo de ser aplaudido, não é bom. Porque se fosse Jesus Cristo estando pendurado naquela cruz, ele teria descido, porque ele estaria esperando que todos reconhecessem o bem. Mas ele sabia que nós, eu e você, íamos negá-lo. Ele sabia disso. Ele não estava fazendo esperando que você faça alguma coisa boa, em retribuição a ele, porque ele sabe que você e eu não vamos fazer. Ele sabe que você e eu não vamos fazer. E tudo que nós fizermos, nós vamos esperar que ele faça algo para nós. E aí nós instalamos essa religião de que se eu fizer alguma coisa boa, Deus vai fazer em resposta àquilo que eu fiz, bom para mim. Não. É Deus fazendo para que você faça. Porque você não tem condição de fazer. Eu não tenho condição de fazer, se Deus não fizer em mim. Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Então, se Ele não estiver em mim, se Ele não estiver em você, tudo que você faz de bom está carregado de maldade, porque você espera ser recompensado por isso. A gente está esperando ser recompensado, a gente quer tomar na força do braço a salvação. Isso não vai acontecer. Se você não se colocar na direção da fonte, como aquele açude estava, você jamais será limpo. E a água corrente daquele rio é a palavra de Deus. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer vigília, mas se a palavra não te lavar, você jamais será limpo. Você jamais será limpo. Ah, então você está dizendo que eu não preciso orar, não preciso jejuar. Se você está pensando isso, você precisa ser alcançado pela palavra e pela misericórdia de Deus. Você precisa. Porque oração, jejum, o que quer que seja, no sentido de entregar para Deus, é porque você já recebeu de Deus, você está devolvendo. E se você está pensando que o que eu estou dizendo é que você não precisa fazer essas coisas, é porque você está bem distante da fonte. Está muito longe dela. E precisa se achegar ao Senhor, para que a água que Ele te der, do teu interior agora fluirá rios de água viva jorrando para a vida eterna. E o único meio pelo qual eu serei limpo é me colocando debaixo da fonte, ou no leito da fonte, para que a água da palavra, a água de Jesus Cristo venha me lavar. E à medida em que eu vou recebendo essa água, quando eu quero tirar o veneno desse copo, o processo da salvação é diferente de eu pegar, derramar água e botar água nova, porque ele continua sujo. Ele vai continuar sujo. Mas se eu pegar esse copo, colocar ele debaixo de uma torneira, deixar ela ligada,
ela vai encher o copo de água, água limpa, e vai jogando para fora todo o veneno. Ela vai jogando para fora toda a impureza desse copo. E vai chegar um ponto em que eu nem preciso passar sabão, porque a água já limpou o copo. E agora tem água limpa. E agora eu posso beber. E não morrer. Porque é água limpa. Amém, amados? E como é que eu me coloco nessa fonte? O mundo está te distraindo. Nesse exato momento você está aqui dentro da igreja distraído. Porque você está olhando outras coisas, você está ouvindo outras coisas. Você não está na fonte, você não está no leito do rio que passa com água viva. Porque o mundo te distrai facilmente. A pessoa do teu lado te distrai facilmente. E talvez alguma coisa que foi falado para te salvar nesse momento você deixou passar. Porque do teu lado alguma coisa te tirou a atenção. Você saiu de debaixo da fonte. E entendam, irmãos, só existe um meio pelo qual nós seremos limpos. É pela palavra. A palavra que liberta. Não é eu chegar aqui e subir e contar uma história. E ler uma história bíblica. Ler um versículo bíblico. É o que está é o que contém, espiritualmente falando, é o que contém na palavra, que vai tirar de dentro para fora tudo aquilo que gera morte em nós e substituir pela vida, aquela vida que estava na árvore da vida. Porque uma vez em que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já não pode mais comer da árvore da vida, porque senão ele se tornaria um ser humano imundo eterno. E Deus não permite isso. Por isso que Deus envia a fonte para a purificação dos nossos pecados, para nos salvar de nós mesmos. Irmão, no dia que você entender isso, no dia que você entender que você será salvo de si mesmo, no dia que você entender, negue-se a si mesmo, no dia que você entender isso, você vai gerar dentro de você uma alegria absurda que você chega a ponto de perder a respiração. Porque o amor de Deus é maior que a vida. É muito maior do que essa vida que nós carregamos aqui. Amém, amados? O que aconteceu com o fato de o homem ter desobedecido a Deus? Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? O resultado do veneno é a morte. O resultado da desobediência é o veneno. E uma vez entrando o veneno no coração do homem, todos foram infectados. Todos. Sem restrição. E lá em Isaías, diz o seguinte, Isaías 64:6 diz o seguinte, presta atenção nisso aqui: mas todos nós somos como o imundo. Isso aqui vai deixar algumas pessoas desconfortáveis, inclusive a mim mesmo, mas nós vamos chegar no final disso aqui com vitória, amém, amados? Aguentem firme. Mas todos nós somos como o imundo, e
todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Por que é assim? Por que a nossa justiça é como trapo de imundícia? Porque a justiça do homem tem como interesse benefício próprio. O Tiago deu um exemplo num domingo passado aí que eu achei fantástico. Que é aquele exemplo de que tinha uma pessoa batendo no outro porque não conheceu a história inicial, né? Mas aquele ato era um ato de justiça, mesmo a gente sabendo da história, era um ato de justiça própria do homem, né? Um ato de justiça própria. A nossa justiça quer levar o outro à morte, porque o outro foi injusto com o outro, e aí a gente quer trazer a justiça com violência. E é assim que nós somos, amados. E como é que resolve esse problema? Como é que nós vamos resolver isso? Se colocando na fonte, se achegando à fonte. Todos os dias da minha vida, eu estou produzindo veneno, na tentativa de fazer com que o outro seja curado. O Tiago fez uma pergunta ontem que eu achei também muito fantástica. Como é que eu faço para separar para quando eu tenho que ser doce e quando eu tenho que ser amargo? Não tem como, meu irmão. Porque está misturado as duas coisas. A água está misturada com o veneno. Não tem como separar. Porque quando você é doce, tem maldade. Quando você é amargo, tem maldade. É só observar o que você está esperando com a sua ação. É só quando você está sendo doce e observa o que você quer tirar dali. E quando você está sendo duro, observa o que você quer tirar dali. Na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso consciente, nós queremos injetar no outro alguma coisa boa, mas na verdade nós estamos querendo tirar do outro alguma coisa para nós. Seja a obediência, seja qualquer coisa, nós queremos tirar do outro. E é bem aqui que nós vamos entender que não tem bondade nessa coisa toda. E é bem aqui onde nós vamos entender que só há um bom, como Jesus mesmo diz. Não há ninguém bom, senão um só, que é Deus. Porque Deus, Ele é separado. Deus, Ele é vida. Deus, Ele é amor. Amém, amados? Ele é puro, Ele é santo, santo, santo. E às vezes você se pergunta, mas como é que eu vou fazer o bem? Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Não tem como produzir frutos bons. Mas todo aquele que está enxertado, que é arrancado da árvore do conhecimento do bem e do mal, e enxertado na árvore da vida, esse produzirá bons frutos. Porque uma vez que nós fomos envenenados, nós agora produzimos frutos do conhecimento do bem e do mal. Nós temos a essência da árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma vez crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como a nossa salvação agora, nós estamos sendo arrancados dessa árvore maldita e colocados na árvore da vida. Produzir agora, a partir desse momento, boas obras. Porque não sou eu produzindo, essa essência vem da raiz e passa pelo caule e chega até a mim, e agora eu posso produzir isso. Porque Jesus é a árvore da vida, da qual eu preciso me alimentar.
A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se alimenta da terra, das coisas da terra, de tudo que é terreno. A árvore da vida, ela tem as raízes no céu e produz vida, e produz bondade, produz amor. E aí você se pergunta, irmão, por que eu não consigo produzir amor? Por que eu não consigo fazer o bem? Por que eu... É a mesma história do açude, meus irmãos. Continuem na fonte, para que um dia nós nos tornemos tão puros como fomos criados. Porque é Jesus que vai nos lavar e nos purificar. Por que eu continuo ainda pecando? É porque eu estou sendo lavado. Lavado, ainda tem veneno em mim. E eu preciso me colocar debaixo da fonte para que eu seja lavado. Lavado todos os dias, ouvindo a palavra, remoendo a palavra, crendo na palavra, para que um dia eu venha a ser glorificado, limpo e puro. Só vai entrar no reino aquele que não tiver mais veneno, porque não pode ter veneno lá, não vai ter como. Aquele que tiver limpo e puro, esse entrará no reino. João 4,14. Quanto tempo eu tenho ainda, por favor? 10 minutos? Eu vou correr aqui para encerrar. Vou correr agora. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, amados? Aquele que beber da água que Jesus Cristo der, que é essa palavra, que é a palavra de vida, dele, do seu interior, também se criará, se fará uma fonte de vida. Você deixa de ser agora um copo sujo e passa a ser uma fonte para limpar outros, através da palavra. Não tem como, meu irmão, não tem como você curar alguém estando você envenenado. Não tem como você separar a água do veneno. Só Jesus Cristo vai fazer isso. É por isso que quando os apóstolos, eles curavam, eles diziam: nós não fizemos isso. Foi Jesus Cristo quem fez. Por que vocês se admiram? Como se fosse eu que tivesse feito isso. Não fui eu. Eu em mim não posso fazer essas coisas. Mas Jesus Cristo, aquele em que eu creio, é que faz através de mim. Amém, amados? Por que naquele dia muitos não serão reconhecidos como filhos? Chegarão diante do Pai dizendo: mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo no teu nome. E aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que isso vai acontecer? Porque você acha que é você que faz. Não é você, não sou eu. Ainda que o desejo de ser reconhecido é iminente, mas não sou eu que vou fazer. Eu não tenho como te convencer a crer nessa palavra, mas o Espírito tem como fazer isso. Não sou eu que vou chegar aqui, te sacudir, dizer: é assim, é para cá. Isso não vai funcionar. É só você observar os jovens. Quantos conselhos nós não damos para a juventude? Quantos conselhos? Quantas vezes você não parou e disse: olha, fulano, por aqui é errado, assim não vai dar certo e tal. E daqui a pouco ele está andando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. Não vai resolver, meus amados. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Amém? Temos que ensinar a palavra.
Os conselhos não vão colocar eles na direção certa, mas o conselho de Deus, aquele que vem da árvore da vida, consertará todas as coisas. Amém, queridos? A verdadeira vida está em Cristo. A verdadeira vida está em Cristo. João 5, 40, 41 diz o seguinte. Jesus Cristo está falando aqui para os fariseus na época, dizendo o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Isso acontece hoje comigo, com você, com todos nós. Nós examinamos as Escrituras, nós examinamos tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, na esperança de encontrar vida, mas nós negligenciamos a Cristo, não queremos ir até a Ele, porque Ele mesmo diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. E eu e você só vamos ter vida quando nos achegarmos a Cristo. Essa vida que nós vivemos e achamos que é vida, quem concorda que ela é dura e sofrida, ela é pesada? Mas Jesus Cristo quer dar a vida dele para mim e para você, para que nós sejamos leves e descansados nele. Mas nós negamos a Cristo o tempo todo. E como é que eu nego a Cristo, irmão? Eu nego a Cristo muitas vezes produzindo esse fruto ruim que nós produzimos, fazendo coisas que nós não precisamos fazer para chamar a atenção, ou para ser aceito, ou para manter o nosso status. Às vezes nós mentimos para manter, ou para fazer uma venda, ou para manter o status ali, ou para não perder a sua cadeira. É isso que nós produzimos o tempo todo. Não adianta dizer: comigo isso não acontece. Não adianta, meu irmão. Sabe por que não adianta? Porque nós somos farinha do mesmo saco, literalmente. Nós viemos da mesma árvore. Nós fomos afetados pelo mesmo pecado, pela mesma essência, e todos foram encerrados debaixo de uma realidade. E só existe um único meio. É o rio de água viva que flui para a vida eterna. E todo aquele que beber da água que ele der, do seu interior também se fará essa fonte. Amém, queridos? Para encerrar, eu quero ler Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, amados? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É só por Ele. Atenção aqui, nós vamos finalizar. Assim como o homem foi criado como um copo de água limpa e foi envenenado pela desobediência, assim Jesus Cristo foi enviado para limpar esse veneno e nos tornar de volta o que éramos antes, para termos novamente comunhão plena com o Pai, para termos novamente a mesma intimidade que tínhamos no princípio. E Jesus Cristo vem nos devolver a mesma graça que antes nós tínhamos, e que por causa da desobediência nós nos afastamos. E todo aquele que se achegar a Cristo, todo aquele que foi enxertado na videira,
agora produzirá vida. E se você deseja produzir vida e compreendeu, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fique à vontade, do jeito que você deseja ficar. Deus, Ele te devolve a mesma essência da vida, a qual Ele te criou para ser. Ele te devolve a mesma comunhão com Cristo, com o Pai, a qual você foi criado para ter. E a partir do momento em que você compreende isso, você passa agora a contemplar, você passa agora a usufruir de toda a árvore que tem no meio do jardim. A partir de agora você passa a olhar para você mesmo e reconhecer quando você está produzindo veneno. E imediatamente você começa agora a olhar para você e clamar a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Ainda ontem eu fui pego produzindo veneno, e ao mesmo tempo Deus travou no meu coração uma batalha de guerra ali, que não foi para isso que eu nasci. Eu nasci para glorificar o Senhor. Eu nasci para o propósito de comunhão com Deus e de contemplar tudo aquilo que Ele criou e fazer parte daquilo que Ele criou. E foi para isso que você nasceu. Meu irmão e minha irmã, você é agora a essência de Deus. A partir do momento que você crê profundamente nisso, a partir do momento que o Espírito te revela no teu interior quem você é de fato, você vai começar a ver tanto veneno e vai começar a desejar que Ele derrame sobre ti a água da vida, para expelir para fora esse veneno e te tornar limpo. E o único meio pelo qual isso vai acontecer é você se rendendo a você mesmo, se rendendo a Ele, negando-te a ti mesmo e deixando que Ele derrame sobre você a sua essência, a essência da cura, a essência da libertação, que é a vida. E você passa a produzir vida agora em você. Agora você vai passar a ter vida e entregar a vida para outras pessoas. Veneno não limpa veneno. Chacoalhar veneno não separa veneno de água. Mas água pura, derramada sobre veneno, faz com que tudo se torne limpo de novo. E Deus, com a sua palavra, derrama sobre nós a vida, a água da vida, a água que purifica, águas purificadoras, como foi cantado nessa noite. O seu rio passa sobre nós, tirando tudo que está impregnado em nossas paredes, arrancando toda a sujeira, toda a imundície e nos tornando limpo para Ele, para que nós possamos produzir também da sua essência. Às vezes, para que haja purificação de água, é necessário colocar no fogo. E algumas pessoas nessa noite estão no fogo. Eu vejo que algumas pessoas estão sendo queimadas nessa noite, mas com um único propósito de purificação, de se tornarem limpos pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Deus, eu não estaria aqui se não fosse pelo Senhor. E o Senhor me deu
me deu um propósito e eu quero cumprir esse propósito. Deus, eu tenho sofrido esses dias, porque eu não tenho me colocado no rio, eu não tenho me colocado na água corrente, na água que limpa e que purifica, mas o Senhor tem me arrastado, porque o Senhor tem um propósito. E na vida de cada um aqui, meus irmãos, vocês não estão aqui por acaso, existe um propósito, existe um propósito. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus possa nos purificar, que essa palavra possa gerar vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amados?